Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre Renascença carolíngia. Então, nós tivemos invasões das tribos do norte com relação ao Império Ocidental. O Império Ocidental Romano ele começou a entrar em colapso mais ou menos em 395. Nesse momento nós já tínhamos dois impérios, o Oriental e o Ocidental. Pelo fato da má administração, má organização, então o que aconteceu? Que teve essa divisão. Nessa divisão, as tribos do norte, vendo que o Império Ocidental estava mais fraco, começou a atacar. E nisso começou o quê? Com essa má organização, começou a ter esse declínio até que o Império cai. E esse acontecimento foi de 376 até 476. A gente vê que ele começa como república, ele vai para o Império, do Império ele dá uma crescida, só que ele tem a divisão e o Império do Ocidente cai e se torna as tribos do norte, elas ficam totalmente ocupando aquele momento, que são os vândalos, ostrogotos, visigodos, suevos, burgúndios e companhia. Beleza, pessoal? E nós temos que foi somente em 774 d.C., com o surgimento de um grande líder, Carlos Magno, que a história começa a mudar. Lembrando que os francos eram uma das tribos do norte, só que os francos eram uma tribo que era muito religiosa. Então eles tinham à sua frente um grande rei, vamos colocar assim como Pipino Breve. Pipino Breve, que foi pai de Carlos Magno, ele já tinha uma aliança com a igreja, ele defendia a igreja, ele tinha esses ideais. Ele vem a falecer e divide seu reino entre dois irmãos, que é Carlomano e Carlos Magno, e daí nessa reviravolta, Carlomano, infelizmente, ele falece e Carlos Magno assume todo o reinado e ele começa a fazer seu projeto, que é a expansão e renascer exatamente essa questão do Império Ocidental. Ele quer trazer todos os valores, e o principal valor dele qual que é? É a questão da religião que ele defendia como seu pai, e era uma linhagem de reis guerreiros, então ele estava sempre presente nas batalhas e defendendo a sua religião. Então nós vemos que ele teve como objetivo aumentar seu domínio territorial e poder, unindo a Europa num continente. Ele é conhecido como o pai da Europa, porque ele fez a formatação que nós temos hoje da Europa. Ele conseguiu fazer com que toda a cultura franco, baseada nessa religião, ela fosse espalhada, assimilada, então as pessoas que antes tinham outras religiões acabam passando por um processo de sincretismo e acabam se tornando exatamente cristãos, como o Carlos Magno. Lembrando que a palavra carolíngia, que vem do nome Carolus, que é em latim Carlos, que significa forte, então por isso que é uma renascença. Ele está renascendo os valores ocidentais e carolíngia em nome, como homenagem a seu próprio nome. E nós temos então agora um conhecido como Império Sacro Império Romano Germânico. Por que sacro? Porque dentro dessa ideologia já de seu pai, Carlos Magno sabia que os reis eles tinham que ser confirmados pela própria igreja. Então quando o rei coroava, quando a igreja coroava um rei, significa que esse rei era escolhido por Deus. Então dessa forma ele tinha um reinado legítimo. Então ele unificou a Europa por um período, fixando religião, sistemas de medida, criação de monumentos e igrejas. Ou seja, ele dá início aqui àquilo que nós conhecemos de Idade Média. Lembrando vocês que a Idade Média é aproximadamente de 300 a 1350 e nós temos agora uma arte totalmente educativa. É uma arte que ela não está preocupada com a questão do realismo, a questão de proporção, a questão de claro escuro, volume, não. Ela está interessada que seja uma coisa fácil de leitura, porque por ser uma arte didática, ela tem que exatamente ensinar as pessoas a religião de uma forma rápida. Esse é o foco. E uma padronizagem, ou seja, todo mundo está falando agora a mesma língua e o mesmo pensamento. E nós temos então o período da Renascença buscava renascer ideias antigas durante o período da vida de Carlos Magno. Nada a produzir tinha um caráter didático contemplativo. Contemplativo porque didático ensinava, mas o contemplativo para a pessoa poder racionalizar dentro dela o que era Deus, qual que era a sua concepção. Tanto é que as igrejas, a sensação delas é que quando a pessoa entrava, ela estivesse olhando o próprio céu. Essa era o ideal da ornamentação dentro das igrejas. E nós temos as iluminuras, que eram desenhos ilustrados que visavam iluminar o que estava escrito, estilo variado, teve muito sincretismo. Então nós tínhamos aquelas religiões, vamos colocar pagãs, que tinham sua simbologia. Agora essa simbologia, você pode ver nessa ilustração, ela está sendo acrescentada para dentro do cristianismo. Então aquele antigo martelo de Thor, deus nórdico, agora se torna uma cruz cristã. Então dessa forma a cultura é similar e transformada. E o artista medieval não estava preocupado com a beleza e proporção, e sim em passar uma mensagem. Os responsáveis, tanto pela escrita quanto pela ilustração do livro, eram os monges. Então nós tínhamos um processo bem demorado. Os monges, eles escreviam o livro um a um e desenhavam esses livros. Por isso que eles eram
tudo bem artistas, mas eram muito mais artesãos, porque eles faziam uma coisa padronizada. Então, posição de mão significava que o personagem estava falando, posição de mão significava que o personagem estava recebendo uma mensagem. Existia a lei da proporção, ou seja, quanto maior é mais importante, quanto menor menos importante, que é, na verdade, a hierarquia de tamanho de pessoas. Então, essa padronizagem ela fica inerente dentro dessa simplificação da imagem e se torna o quê? Um código a ser seguido por todos os monges. E os locais de escrita eram chamados de escritório e os responsáveis pela escrita eram os monges copistas. Copistas, desculpa. Então, escritório nós temos o termo até hoje que é escritório. E o copista, ou seja, eles faziam uma obra, terminavam, daí novamente eles repetiam sua obra. Era uma coisa que levava em torno de 2 a 3 anos. Por isso que quem tinha acesso à literatura era a igreja, porque estava lá dentro, tinha acesso à cultura, e alguns poucos nobres que podiam pagar por essa aquisição que era bastante cara. E algo muito emblemático, a arte produzida durante a vida de Carlos Magno foram os utensílios e artefatos religiosos oriundos da ourivesaria, ou seja, o ouro era muito trabalhado. Como nós tínhamos lá, na época de Roma Antiga, nós tínhamos uma arte simples feita nas catacumbas, agora nós temos uma arte majestosa, então tem muito dourado, agora o Cristo ele é representado como um rei, nós temos a figura, muitas vezes, do rei ali perto do próprio Cristo, as autoridades presentes, então nós temos toda uma tipificação diferente, mas trazendo exatamente essa coisa do magistral, essa coisa do majestoso, do grandioso. Essa é a visão agora que está tendo dessa representação que é agora uma Idade Média. Ok, pessoal? Nesse vídeo nós falamos sobre Renascença Carolíngia. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Até!